E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, né? Nesse mundão infinito de Deus, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo bacana? Tudo legal? Hein? Como é que está a vida? Tudo tranquilo aí onde você está? Nesse, onde você estiver, né? Nesse planetão, né? Onde você estiver assistindo esse vídeo, sabe-se lá onde, né? Eu não tenho a menor ideia de onde que chega. Sei que chega em todos os locais por aí, né? Chega em muitos locais por aí. Agora, onde aí é a serviço de Deus mesmo. E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Paulo, né? Você que não me conhece, você que está assistindo pela primeira vez, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Paulo Dharma 1970. Mais um vídeo aqui, né? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal aí, aperta o dedinho, ó, aperta o dedinho aí, tem aí uma centralzinha de inscrição, pode se inscrever aí, ó, apertou aí, tá inscrito, beleza? Que a gente vai estar aqui com mais um vídeo legal aqui, bacana. E você que gosta de colaborar com o canal, você que já colaborou, você que nunca colaborou com o canal, ó, deixar aqui o meu Pix, 988-290-767-91. Você que quer colaborar aqui com o canal, você que gosta dos vídeos aqui, você que assiste sempre, você que tá chegando pela primeira vez aqui, que vai... Oh, nossa, esse cara tá com... Não, é porque a gente aqui tem um trabalho pra caramba, viu? A gente pega aqui, ó, destrincha uns negócios aqui, é canseira. Eu gosto de fazer, mas é cansativo e às vezes a gente tem que pagar a conta também, né? Se quiser colaborar, se quiser qualquer quantia, se quiser colaborar aí, ó, aperta o seu Pix aí. O dinheiro que você, a quantia que você quiser, a gente aqui agradece. E a gente agradece a Deus também, né? Todas as coisas, a nossa fato da gente ter saúde, de estar aqui, ó, né? Tem que agradecer a Deus porque o negócio não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. Tantas coisas que acontecem aí, a gente tá aqui, né? Com as nossas faculdades mentais ainda em dia, né? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Eu sou o Paulo, no canal Paulo Dharma, beleza? Se inscreve aí, tranquilo? Valeu, gente! Até já já! Legal, né? Bacana, vamos começar? Seguinte, há muitos anos atrás, muitos mesmo, bota uns 30 e tantos anos, eu era um leitor comum. Eu era uma pessoa que, assim, não, obviamente, pela idade, tudo, eu era um leitor de. Eu era aquele leitor que pegava de tudo, né? E não tinha muita informação sobre as coisas eu achava a capa interessante, e vivia muito em banca de jornal, coisa que valha. E li muito best-seller, muito mesmo. Livro infantil, de tudo, pegava de tudo. E um dia na minha mão, lá por volta de 1985, 1986, eu topei com este best-seller aqui, ó. Este best-seller aqui. O Mundo Transparente, Morris West. Morris West. Os campeões de bancas de jornal, né? Super Sellers Record, né? Olha aqui, eu tenho aqui até a capa do original, né? A capa do livro original que eu vou deixar aí, que o nome original é The World's Made of Glass, o mundo feito de espelho, de vidro, o mundo feito de vidro. Esse livro que tá aqui, entendeu? Que é o original. O Mundo Transparente já é uma referência que o tradutor, né, da época. Deixa eu ver aqui o nome do tradutor da época. A.B. Pinheiro de Lemos, né, da editora Record, que ele colocou porque isso aqui é uma frase de dentro do livro, então ele resolveu que era mais interessante, em vez de manter o original, fazer uma adaptação, né? Então colocou um Mundo Transparente. Esse livro que foi publicado por volta de 1983 aqui no Brasil. Ele é da mesma época, né? Lançado pela Record, que hoje só publica material de fundo de esquerda, né? Esse aqui, por volta de 1980 e pouco, esse aqui, lançado no Brasil aqui e tal. Então eu topei com esse livro aqui e li. Assim, eu não sabia quem era Jung, que é o assunto principal do livro. Eu chamava de Jung. Eu mal tinha ouvido falar de Freud, né? Mal tinha ouvido falar de Freud, li o livro. Sei lá se eu entendi o de qual é disso aqui. Sei lá, não sei te dizer na real se eu entendi o de qual é disso aqui. Eu acredito, fazendo uma regressão, que esse livro foi provavelmente um dos primeiros
Se não foi o primeiro livro com teor de psicologia, com fundo psicológico, de psicologia, tendo, obviamente, né, o assunto era Jung, Freud, etc, tal, que eu li na vida. Eu não me lembro de nada antes. Eu sou bom nessas coisas de recordar. Mas o livro, ele deve ter causado um impacto, mas eu não sei se eu entendi a época. Tanto que eu sabia que eu tinha lido o livro, mas ao contrário de muitos outros que eu tenho lembrança, eu sei que eu li isso aqui, mas não me lembrava direito da história. Não me lembrava direito, não me lembrava nada. Aí um tempo desse, eu passando por uma banca de jornal, vi o livro e falei, cara, esse livro é interessante, né? Eu li ele em 1980 picareta e peguei e guardei ele, deixei ele guardado. Como eu ando mexendo muito com Freud, lendo muito Freud, eu resolvi resgatar o best-seller. Vou pegar aqui o Jung, né? Já li bastante coisa do Jung. Vou resgatar e li o material aqui, entendeu? Peguei, terminei de ler há pouco, deve ter uma meia hora que eu terminei de ler. Eu falei, se vou sentar e fazer um vídeo sobre, né, Morris West, Um Mundo Transparente, best-seller, que o assunto é o Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, terapeuta suíço do início do século XX, amigo e depois desafeto do Freud, que é também tratado nesse livro aqui. Olha só, o autor, ele vai começar, né? O livro tá meio que se desfalecendo. O autor do Advogado do Diabo, Arlequim, o Embaixador, do famosíssimo As Sandálias do Pescador, que virou filme com Anthony Quinn, né? Que, ó, tem até a capa do filme aqui, ó. Deixar a capa do filme aqui, As Sandálias do Pescador, um filme famosíssimo, ganhador de Oscar dos anos 60. Aí tem vários, né? O Herege, Salamandra, Os Fantoches de Deus, que também é muito... na época, pelo menos eu não sei hoje, mas na época foi bem famoso. E vários outros livros, né? Muita coisa, Filho das Trevas. E eu tenho a impressão de que eu li todos esses livros aqui. É o que eu falei, não tenho recordação. Best-seller, eu li tudo de best-seller que você imaginar, de Sidney Sheldon para baixo. Eu li todos. E esse material, provavelmente, esses materiais aqui, provavelmente eu li. Então tá. O livro, ele é interessante porque é um caso que o Jung, que é narrado, né, o Morris West, ele pegou um trechinho tirado desse livro aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, um trechinho que eu já vou ler aqui, mas antes eu quero ler o introdutório do próprio autor, ó, Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung, o livro de memórias dele de 1957, que ele pegou um trechinho, algo que ele leu aqui e resolveu escrever um romance. Mas a introdução que eu falei é exatamente essa aqui, ó. Nota do autor. Esta é uma obra de ficção baseada num caso registrado sucintamente por Carl Gustav Jung em seu livro autobiográfico Memórias, Sonhos, Reflexões. Memórias, Sonhos, Reflexões. A anamnese, né? A anamnese não está datada e é estranhamente incompleta. Sempre achei que Jung, escrevendo nos últimos anos de sua vida, ainda se sentia perturbado pelo episódio e predisposto a editá-lo ao invés de registrá-lo em detalhes. Resolvi situar essa história no ano de 1913, o período da histórica desavença de Jung com Freud, o começo de sua paixão perpétua por Antonia Wolff e o início de seu prolongado colapso. O personagem da mulher sem nome é uma descrição do romancista, mas se conforma às informações limitadas fornecidas na versão de Jung sobre o encontro. O personagem de Jung, seus relacionamentos pessoais, atitudes e práticas profissionais se baseiam nos volumosos registros disponíveis, nas obras completas, né? Eu li muita coisa, eu não vou dizer para você que eu li toda a obra completa do Jung, mas eu li bastante coisa. Mas são minhas. Como não poderia deixar de acontecer a interpretação desse material e sua expressão verbal. O texto em si é do Morris West, é fruto da imaginação dele. Quanto ao resto, cada romancista é um fabricante de mitos, explicado e justificado pelo próprio Jung em seu prólogo a Memórias, Sonhos e Reflexões. Posso apenas fazer relatos objetivos. Posso apenas contar histórias. Se essas histórias são ou não verdadeiras, não é o problema. O importante é se o que conto é a minha fábula, a minha verdade. Aí agora eu vou no que o Jung
né, o Jung relatou do Memórias, Sonhos e Reflexões. Que é isso aqui, na página 168. Se você tem um livro, se você está interessado em buscar, nessa edição aqui, ela está na página 168. Olha só. Na psicoterapia de hoje, exige-se às vezes que o médico ou o psicoterapeuta siga, por assim dizer, o doente e suas emoções. Não creio que seja sempre este o melhor caminho. Às vezes é necessário que o médico intervenha ativamente. Certo dia apareceu em meu consultório uma senhora da alta nobreza que habitualmente esbofeteava seus empregados, inclusive os médicos. Ela sofria de uma neurose obsessiva e estivera em tratamento numa clínica. Naturalmente, aplicara ao médico a bofetada habitual. A seus olhos, ele não passava de um criado de categoria mais elevada. Acaso não o pagava? Ele a enviou então a outro médico. Desenrolou-se a cena costumeira. Como essa senhora não era propriamente louca e devia ser tratada com luvas de pelica, ele a recomendou a mim, pois se sentia embaraçado. Era uma pessoa importante. Não, era uma pessoa imponente. 1,80 m de altura. Capaz de agredir realmente. No início tivemos uma boa conversa. Em determinado instante, porém, tive que dizer-lhe algo de muito desagradável. Furiosa, porém, tive de dizer-lhe algo de muito desagradável. Furiosa, ergueu-se, ameaçando bater-me. Levantei-me e lhe disse: Pois bem, a senhora é mulher, pode bater primeiro, ladies first. Depois será a minha vez. E tal era a minha intenção. Ela sentou-se de novo no sofá, abatida. Ninguém ainda me falou assim, lamentou-se. Mas a partir daí a terapia teve êxito. Essa doente tinha necessidade de uma reação viril. No caso, teria sido errado seguir a doente. Isso não lhe serviria de nada. Sofria de uma neurose obsessiva porque não podia forçar-se a limitações morais. Tais pessoas são entravadas pela natureza, isso é, mais precisamente por sintomas constrangedores. Esse trecho de 2 parágrafos foi o que foi a ponte que fez o Morris West ter a ideia de escrever o romance, entendeu? Assim, o romance basicamente é uma mulher riquíssima, uma mulher muito rica. Ela é criada por um pai e por uma amante do pai, né? Já que a mãe morreu. A mãe abandonou a filha com o pai e a filha é criada de todas as formas, como eu vou dizer? Ela é criada assim dentro do que o pai, né, húngaro, ele acha que é o correto e o certo, entendeu? Então eles vivem uma vida meio que de conto de fadas numa fazenda enorme com a Lili, que é uma governanta e é meio que amante do pai e também amante da filha também. Eles vivem um Covescott, o pai, incestuosamente, ele vai ser ele que vai ter a primeira relação, a filha vai ter a primeira relação sexual com o pai, né? Isso para mim no livro, no texto, assim como eu já li as coisas do Freud, é algo que é muito importante nesse texto, essa questão do incesto, né? Do incesto e como isso vai afetar essa Magda, né? Ao longo do tempo, que ela vai se casar. Ela vai fazer todos esses relatos pro Jung. Ela vai relatar tudo pro Jung quando ela tá pensando em se matar. Aí o médico simplesmente pede a ela que se encontre com o Jung por volta de 1913. Eles têm um encontro e lá ela vai relatar tudo que aconteceu na vida dela desde quando nasceu até aquele momento que ela vai meio que trabalhar como proxeneta proxeneta não, ela vai com a dona de bordel de um cara riquíssimo na Europa, mas ela não vai se dar bem nisso, então ela vai acabar tendo que se encontrar, ela tá tendo crises horrorosas. O Jung também nesse momento não está passando por uma situação muito boa, ele tá para se separar do Freud, né? Ele tá para o Freud está entrando
atrito com ele por conta de materiais, por conta dos textos, né, do próprio. Aí eles vão se separar, mas está para acontecer. Aqui tem vários relatos sobre isso. E o que acontece? O Jung, ele vai fazer uma terapia com essa mulher, vai passar um dia inteiro com ela. Dia inteiro. De amanhã até às 6 da tarde. E ela vai revelar tudo que ela fez. Todas as coisas que ela fez nesses 20 anos de existência. O casamento, tudo. Tudo que ela fez, casamento com um homem, mas um homem também de posses também, lá pela Áustria. Tudo, ela vai revelar tudo. Entendeu? Tudo que ela fez para casar com esse sujeito, né? Para casar com esse sujeito, ela vai revelar tudo. Isso vai ser uma sessão de terapia. Tem aqui, ó, o Jung falando dele, ó, que o livro ele é dividido nas duas visões, a visão da Magda, dessa mulher, né? Dessa mulher que o Jung aqui no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele não dá nome, ele só coloca ali né, muito por alto, e o Morris West acha estranho, mas ele resolve fazer o romance, né? Então o Jung vai falar aqui, ó, meu nome é Carl Gustav Jung, sou um médico, professor de medicina psiquiátrica, um analista. Tenho 38 anos de idade, à época, em 1913. Nasci na aldeia de Keswil, na Suíça, no dia 6 de julho de 1875. Meu pai, Paul, era um pastor protestante. Minha mãe era uma moça local, Emily Preswick. Sou casado com 4 filhos e um quinto a caminho. O nome de solteira de minha esposa é Emma Rachenbach. Nasceu perto do lago Constanza, que às vezes ela parece pensar ser o centro do mundo. Aí, essa o Jung escrevendo nos diários dele. Tem outras passagens aqui interessantes desse livreto. Olha só esse aqui. Essa aqui é mais longa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui passada aqui. Não tem. Essa é mais longa e essa é bem interessante. Ela é mais longa, ó. Essa aqui é a visão da Magda. Ela está em Paris. Acordei esta manhã com uma profunda depressão suicida, convencida de que devo consertar minha vida ou terminá-la. Obviamente não havia meio de consertá-la numa associação com Basil Zaharoff, que é o homem, que é o sujeito que é dono de um monte de coisas na Europa, e ele está querendo que ela seja uma que vá cuidar lá dos prostíbulos dele. E ela é rica. Portanto, eu tinha de resolver esse problema imediatamente. Mas como? Só podia ser por um sim ou não. Zaharoff não toleraria manobras. Ele era um proxeneta experiente demais para ser enganado por ardis femininos. Se eu quisesse recusar, teria de confrontá-lo e convencê-lo de minha inadequação para o papel que me destinara. Forcei-me a tomar um banho. Fiz uma trouxa com as roupas sujas e tranquei todo o material que escrevera durante a noite. Chamei depois a criada para me trazer um chá de camomila e um saco de gelo. Estava com uma terrível dor de cabeça, contra a qual até mesmo os novos tabletes alemães de aspirina proporcionavam pouco alívio. Fiquei chocada quando me contemplei no espelho. A pele estava tão pálida quanto leite, os lábios lívidos, os pés de galinha gravados fundos em torno dos olhos, o medo estampado no rosto, um medo de desastre iminente e ameaça futura, evidente para que o mundo inteiro visse. Liguei para a base do Zaharoff às 10 horas. O valete informou que ele estava dormindo e não podia ser incomodado. Passara mal durante a noite e o médico acabara de se retirar. Informei ao criado que também passara mal. Ele ficou imediatamente em pânico. Mr. Zaharoff desconfiara de uma ostra estragada na refeição da noite anterior. Agora não podia haver mais a menor dúvida. Eu poderia fazer o favor de permanecer no hotel? Mr. Zaharoff me telefonaria pessoalmente assim que me recuperasse. Enquanto isso, por favor, tome todo cuidado, madame. Vou mandar um médico para imediatamente. E ele apareceu como um visitante celestial, deixando-me aturdida. Era Giancarlo de Malvasia, colega dos meus tempos de estudante em Pádua e dos serviços internos em Viena. Ele estava agora com 40 e poucos anos, mas ainda era bonito como Lúcifer. Ainda o mesmo florentino exigente que manifestara outrora a sua ambição de tornar-se o maior médico do mundo e depois optara pelo celibato com a Ordem Soberana dos Cavaleiros de Malta. Sempre fôramos colegas cordiais, mas por algum motivo a química do sexo jamais se apresentara entre nós. Eu era masculinizada demais para ele. Ele era por demais um snob toscano para que lhe pudesse lhe confiar minha estranha história.
mas conseguíramos manter uma amizade cautelosa e um respeito profissional. Trabalháramos juntos em rondas por enfermarias, em aulas de anatomia, em correspondência ocasional sobre casos difíceis. Perdéramos o contato quando eu abandonar a medicina. Eu fui informada por papai que Giancarlo estava desenvolvendo uma clínica lucrativa entre os internacionais que faziam anualmente o circuito europeu. E eu esperava que ele não estivesse muito bem informado da minha reputação desabonadora. Ele se mostrou discretamente deliciado por me ver, ainda aquela maldita condescendência florentina, e polidamente interessado por minha associação com Basil Zaharoff. Examinou-me meticulosamente, depois relaxou o suficiente para fazer um elogio mordaz. Minha cara Magda, você parece 10 anos mais moça do que tenho direito. Meus cumprimentos. E também lhe apresentou os meus, Gianni. É evidente que você realizou todas as suas ambições. Nem todas. Ele deu de ombros e fez uma pequena careta de desagrado. Não sou mais um candidato à Ordem Soberana dos Cavaleiros de Malta. E isso preocupa? Meu casamento me preocupa muito mais. É uma união sem filhos, sem amor, nem conveniência. Sinto muito. Por favor. Ele levantou a mão num gesto depreciativo. É preciso aprender a conviver com o inevitável. E como estão as coisas para você? Sei que é viúvo e tem levado uma vida variada e divertida. Esse caso com o Zaharoff é novo? Esse caso, como você o chama, meu caro Gianni, está limitado a um jantar com ostras estragadas. Zaharoff apresentou determinadas propostas que nesse momento encaro com muitas restrições. Espero que possa manter as coisas assim. Giancarlo franziu o rosto, remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Ele é um homem perigoso. E é mesmo. E é mesmo. O final do livro, que eu não vou revelar aqui, deixou bem claro como ele é um homem perigoso. Sou seu médico pessoal e ele me paga como príncipe, mas não hesitaria em me cortar a cabeça se eu o irritasse. Mas não devo me intrometer em sua vida. Fique na cama hoje. Tome apenas chá de limão e torrada sem manteiga. Não será capaz de voltar a enfrentar ostras por um longo tempo. Ele fez menção de se retirar. Supliquei-lhe que ficasse mais um pouco e conversasse comigo. Disse-lhe que precisava desesperadamente de conselho médico, sob juramento de Hipócrates. Ele lançou-me um olhar inquisitivo, prolongado, e depois perguntou visivelmente contrafeito. Tem certeza de que isso é sensato? Não sou o seu médico regular. Nada sei de sua história médica. Além do mais, nunca me especializei em ginecologia. Posso recomendá-lo a um excelente médico. Vamos decidir isso. Depende. Depois que você ouvir o que tenho a dizer. Por favor, Gianni. Preciso de uma opinião objetiva, mas não quero discutir o problema com um estranho total. Está certo. Ele acomodou-se na beira da cama e pegou minha mão entre as suas. Pode falar. Era agora uma questão de palavra. E fiquei de repente atordoada. Desatei a chorar até que finalmente consegui balbuciar. Oh, Gianni, estou metida numa terrível confusão. Toda a minha vida é uma confusão, não sei mais o que fazer. Também não saberei enquanto você não me explicar essa situação. Ele tirou o lenço do bolso e me entregou para enxugar as lágrimas dos olhos. E agora que já chorou, vamos tentar ser profissionais, tá bem? Tateei outra vez em busca das palavras apropriadas e acabei por encontrá-las. Viena. Professor Richard von Krafft-Ebing. Lembra-se dele? Lembra-se de seu livro de psicopatologia sexual e das discussões que tínhamos a respeito? Lembro sim. Havia uma frase que ele costumava usar em todas as suas aulas sobre os aspectos judiciais da sexualidade. Sempre se deve ter pena daqueles que têm o diabo no corpo. Pois só assim, Gianni, já vi tudo, fiz tudo, mas nada apaga o incêndio. Sou conhecida da polícia e dos profissionais dos circuitos do submundo. Por isso é que Zaharoff quer que eu trabalhe para ele. Quer que eu dirija os seus bordéis europeus. Se eu aceitar, obtenho proteção e ganho uma fortuna. Se eu recusar, fico com o diabo que vive em meu corpo. Antes de você aparecer aqui esta manhã, eu estava disposta a acabar com tudo. Para onde posso recorrer, Gianni? Quem ajuda pessoas como eu? E não me despreze, por favor. Eu desprezava a mim mesmo. Sentia-me abjeta, rastejando diante de um homem que não via há anos, derramando lágrimas sentimentais em seu lenço de seda. Ele não respondeu. Levantou-se abruptamente, foi até a janela e ficou parado ali por um longo tempo, olhando para as flores no terraço ensolarado. O rosto estava na sombra quando tornou a se virar para mim e fez uma pergunta extremamente irrelevante.
Você é uma crente? Pertence a alguma fé? Católica, luterana, waldesiana? Não. Já pensei muitas vezes que gostaria de ser uma croiã, é uma crente, uma croiã, mas nunca tive um impulso autêntico ou aptidão para a religião. Por que a pergunta? Poderia ajudar muito se tivesse uma fé. Ajudou a mim. Na verdade, tenho certeza de que nunca conseguiria aguentar sem isso. Aguentar o quê? Ele sentou e tornou a pegar minha mão. Estava sorrindo agora, um sorriso frio e irônico que transfigurava as feições aristocráticas. Ele estava tão solene que cheguei a temer a possibilidade de cair na gargalhada. Lembrei-me de cercá-lo nas salas de aula, tentando imaginar por que não conseguia arrancar a menor faísca de reação sexual. Todos aqueles olhares maravilhosos desperdiçados num finóquio. Foi nesse instante que tive o impulso louco de arrastá-lo para a cama e fazer tudo o que era possível, ensiná-lo a sentir prazer. Um retiro com os camaldoli, orações para curar o desejo sexual. Deus do céu, senti-me contente por papai não estar ali para escutar toda aquela baboseira. Mas felizmente consegui me controlar. Fiquei sentada na cama, recatada, olhos abaixados, as mãos cruzadas no colo, esperando que aquele casmurro aristocrático acabasse o seu pequeno sermão. E fiquei surpresa com a pergunta que ele me fez em seguida. Há quanto tempo desistiu da prática médica? Há mais de 12 de anos. Meu marido morreu de câncer. Tratei-o durante a doença. Foi o meu último paciente. Manteve a leitura atualizada, as últimas publicações, os novos textos? Não. Por que a pergunta? Tenho acompanhado o trabalho psicanalítico de Freud, Jung e seus associados. Compareci há 2 anos à conferência deles em Weimar. Os estudos que apresentaram eram de alta qualidade e repletos de novas percepções sobre os distúrbios psicóticos e neuróticos. As análises dos sonhos, o exame dos relacionamentos familiares e ancestrais, achei tudo extremamente valioso para enfrentar os meus próprios problemas e tratar os dos meus pacientes. Mas é claro que não estou preparado e não estou bastante capacitado para me lançar à prática analítica em tempo integral. Talvez um dia. Contudo, minha cara Magda, ocorre-me que você bem que poderia consultar um dos especialistas nesse campo. A análise não resolve necessariamente o problema, mas o reduz a proporções humanas. Deixar de ser uma sombra gigantesca projetada sobre a parede. E como o ajudou, eu ainda estava querendo provocá-lo. Não pode ser mais poderosa do que Deus, embora seja mais tolerável que o confinamento solitário no mosteiro. Ele riu pela primeira vez e havia um tom de divertimento genuíno no som. Sei disso. Você ainda pensa que sou um pomposo snob florentino preso às contas do rosário da mãe. Mas fiz a minha viagem pelo inferno e por uma misericórdia singular consegui sobreviver. O mesmo cajado que me serviu não vai necessariamente sustentá-la, mas como Dante, você precisa de um guia, alguém para falar na viagem terrível, caso contrário vai acabar enlouquecendo. Senti-me subitamente envergonhada. Era uma cadela autodestrutiva escarnecendo de um bom homem porque ele sondava muito perto da verdade. Apresentei um pedido de desculpas contrafeito. Ele dispensou com um sorriso. Vamos analisar qual dessas pessoas poderá melhor ajudá-la. Freud é a escolha mais óbvia. É o expoente mais arrojado e mais sagaz da sexualidade humana em todos os seus aspectos. Enquanto Krafft-Ebing lidava com sintomas e manifestações, Freud procura origens e fatores determinantes. Por outro lado, senti pessoalmente uma certa antipatia pelo homem. Ele é judeu, é claro, e reconheço que tem um preconceito histórico contra a raça. É um homem brilhante, mas um tanto propenso à arrogância. Giancarlo teve a graça de corar ao fazer esse comentário. Já sei, também sou arrogante, mas uma coisa me perturba em Freud. Ele exclui totalmente qualquer conceito religioso do assunto, qualquer crença em Deus ou na intervenção divina nos assuntos humanos. Para mim, isso é uma negativa drástica do seu sistema. E Jung, por outro lado, está explorando os símbolos históricos que recorrem em nossa vida consciente e inconsciente. Ele abarca a experiência religiosa, embora nem sempre defina em termos ortodoxos. Há também pessoas como Bleuler, um clínico muito experiente, os americanos Putnam e Brill, um jovem discípulo de Freud, entusiasmado e muito inteligente, chamado Jones. Contudo, levando tudo em consideração, eu recomendaria Jung. Ele está em Zurique, bem perto, sei que aceita pacientes particulares.
Na verdade, todos aceitam. A psicanálise é muito comentada como uma nova ciência, mas ainda não é tão lucrativa quanto a medicina normal. Ele estendeu a mão e levantou-me o queixo. Fui forçado a fitá-lo. Não encare a sugestão levianamente. A menopausa é um período difícil em qualquer circunstância. Você precisará de ajuda se quer passar pelas suas sem traumas maiores. O que me diz? Gostaria que eu mandasse um bilhete para Jung e lhe pedisse para recebê-la? Ela: deixe-me pensar um pouco, Diane. E se eu me decidir aí, escreverei para ele pessoalmente. E se eu me decidir em encontrá-lo, talvez você possa me encontrar um convento confortável na Toscana. Poderia lhe arrumar uma dúzia. Todos acolhem com a maior satisfação uma penitente rica. Ele fez uma pausa antes de acrescentar sobriamente. Aí ele vai falar sobre Zaharoff, etc, que não vem ao caso aqui nesse momento. É exatamente isso. Aí ela vai buscar, aí ela vai atrás do Jung, ela vai mandar, ela tá desesperada, ela tá pensando em suicídio. Ela tem uns dramas pavorosos, algumas atitudes que ela teve que tomar, que fizeram com que ela entrasse em crise, né? Ela tem sonhos, ela se sente aqui, ó, dentro dessa bolha, dentro dessa bolha de vidro, né? Dentro da bolha de vidro, ela tem sonhos, e sonhos com pessoas, que aquilo tá perturbando ela, então ela busca o Jung, não o analista. Ó o Jung aqui, ó. Relendo o material escrito nesse diário particular, fico surpreso com sua simplicidade e objetividade. Em minha obra publicada, sou frequentemente prolixo, sempre inibido, exageradamente literário, como se tudo que eu digo esteja impregnado de mistério délfico. Escrevo aqui como sinto a maneira brusca de um homem do campo. E tem mais outras... tem uma passagemzinha aqui que ele vai falar sobre o que ele considerava... olha só isso aqui. Comecei como uma terapia. Como a maioria das pessoas na meia-idade, estou passando por uma crise psíquica. Passei a fazer análise com Miss Wolf, que é a amante dele, a quem conheceu. Toda e qualquer análise implica uma viagem para trás em busca de todas as placas de avisos por que passamos. Isso é o modelo da aldeia em que nasci. O homem que está vendo à sua frente foi moldado aqui, não apenas pelos pais, por tudo e por todos ao seu redor, mas também por todos que passaram por lá antes. Os homens que construíram a igreja, os pedreiros que cortaram as pedras, as mulheres que prepararam o pão e prescreveram os medicamentos populares para as doenças das pessoas. Todos nós refletimos um passado que já esquecemos, mas que está enterrado em nosso subconsciente. Nossos sonhos recordam essa herança longa e antiga. Palavras do autor usando o material do próprio Jung. Mais outra passagem. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Jung, ó. Eu a odeio, mas também a invejo. O que sonho em segredo, ela se atreveu e fez. Representou todos os papéis em todos os mistérios sexuais. Tenho sonhado apenas com pompas priápicas e desfrutado meus pequenos prazeres furtivamente em segredo. Ela se atreveu também a cometer e escapou impune. Tenho sonhado também, mas o mais próximo que jamais chegarei será um panfleto, um discurso, uma objeção capciosa em alguma conferência, algum ato mesquinho, desprezível antes ou depois da cama. Que Deus me salve. Sou um covarde e um impostor. Outra, muito boa. São várias. O livro ele tem, o livro ele é muito bem escrito, muito a prosa é fácil demais de você ler. É o negócio do best-seller, né? O indivíduo ele tem uma, né? Ele tem a facilidade danada de escrever, fácil para todos. Nesse quesito, ele me lembra muito o psicoterapeuta, né? O Irving Yalom, né? Que tem vários livros. Esse Quando Nietzsche Chorou, talvez um dos mais famosos dele, que é o romance sobre a criação da psicanálise, né? Que assim, segundo o Yalom, na teoria romancista do Yalom, do Yalom, o Nietzsche é um dos responsáveis. O Nietzsche que é o grande homem por trás do próprio Jung. O Jung não era um cristão,
na acepção da palavra, o Jung era um Nietzscheano. E esse romance aqui, esse romance que eu li, é o pai desse material aqui. Do Quando Nietzsche Chorou, por exemplo. Ele é pai desse material aqui. Não me é... Não, assim, é o mesmo... Não vou dizer que é o mesmo estilo, porque o Morris West não era um psicólogo. Não era um psicoterapeuta, ele era um romancista. Mas o Yalom, né, A Cura para Schopenhauer e tantos outros materiais, esse é um dos mais famosos, que até tem filme. Esse livro aqui, esse do livro do Morris West, tá me lembrou bastante o estilo. O Yalom, obviamente ele deve ter lido esse livreto aqui. Aí, vou escrever um romance também, que tem pano de fundo o próprio Nietzsche, né? Olha aqui, ó. É justamente isso que estou querendo dizer, que Deus eu invoquei, o velho de barba branca lá do céu, que destruiu minha catedral com seu cagaião, ou falo Deus da caverna, cego e ameaçador, ou existirá outro, a que me mantenho deliberadamente cego, de que tenho um medo mortal, sobre o qual vou tecendo teias de fantasia, a fim de evitar a luz branca de sua realidade. Aqui, ó, continua. Os dois aqui, né? Aquela história do tapa, né? Que tá aqui no Memórias, Sonhos e Reflexões. Tem aqui alguma coisa parecida aqui, ó. Ó. Chamou-me de mentirosa, disse que eu estava casada com a morte, não com a vida. São acusações terríveis. Se sou uma mentirosa, estou desperdiçando tempo e dinheiro aqui. Se estou casada com a morte, tenho uma passagem de primeira classe para a lua de mel. Em suma, você estava sendo gratuitamente cruel. E esse é o meu vício. Reconheço sem qualquer hesitação. Você me deve um pedido de desculpas e uma explicação. O ataque dela me pega de surpresa. Não tem opção que não pedir desculpas. Desculpe, foi um dia comprido e difícil para nós dois. Vamos marcar outro encontro para amanhã. Antes de fazer isso, pois não, eu gostaria de ter a explicação. De quê? Das acusações. Pensa mesmo que sou uma mentirosa? Não, mas como um profissional prudente tenho de considerar tal possibilidade. Prefiro testar sua história antes de poder aceitá-la com a base para o diagnóstico. Até agora ainda não tive tempo para fazer isso. Não se ofenda, por favor. Estou tratando a todo momento com as fantasias mais requintadas. As pessoas entram em delegacias de polícia e confessam crimes que nunca poderiam ter cometido. Mulheres na menopausa denunciam tentativas de estupro. Solteironas idosas são visitadas por anjos em suas camas. Ela ri ligeiramente e abre os braços em redição. Nada de estupro, nada de anjos. E agora outra pergunta. Sou insana? Não. Qual é o problema comigo? Exatamente o que me disse. Qualquer que seja o nome que eu possa dar, não vai mudar o fato. Você se entrega obsessivamente com uma frequência crescente a encontros sadomasoquistas, alternando com aventuras lésbicas. Esse é o fato. Os motivos e explicações vão emergir durante a análise. Se trabalharmos bem juntos, vão aparecer mais depressa, será muito mais fácil efetuar um ajustamento psíquico. Tudo o que fizemos até agora foi definir os antecedentes e estabelecer um quadro de sintomatologia. E o diagnóstico? Ainda é muito cedo para se fazer algum. Há muito mais trabalho a ser feito. E vale a pena fazer esse trabalho? Você que tem de responder a isso. O quanto valoriza a sua vida, o seu ego. Não dou um valor muito alto. Então o que espera de mim? Não sei direito. Ela franziu o rosto, pensando na pergunta por um momento antes de oferecer uma resposta de sua maneira fragmentada. Papai e Lili criaram-me num paraíso particular, mas transformaram-me num animal exótico, desajustado para viver em qualquer outro lugar. Não apenas desajustado, mas perigoso também, porque só penso em mim mesma e na minha própria sobrevivência. Assim, imagino que estou procurando por alguém como papai, não como Johann, para me mostrar como encontrar um lugar no mundo cotidiano. Não posso voltar ao útero e nascer de novo, por isso preciso de um guia, um mentor. E é claro que você não é o único candidato. Aquilo que eu falei do incesto, né, que permeia, né, permeia esse material, a questão do incesto, que é o problema exato, que é o problema da própria mulher, da Magda, o problema dela, entendeu? Quer dizer, assim, como eu coloquei, é um livro muito interessante, eu não acho difícil de ser encontrado em sebo, entendeu? Eu não acho difícil que você encontre pela internet, entendeu? Não é um livro difícil de ser encontrado. É um livro interessante para quem quer mexer com psicoterapia,
né? Se você é um indivíduo que está com vontade de estudar, existem dois livros, assim, no meu entender, dois livros interessantes para você adentrar o universo do Jung. Esse aqui é talvez o mais simples, entendeu? Esse material aqui é bom para os leigos, tá? Eu que já li bastante coisa do Jung, bastante as obras completas dele, bastante coisa. Inclusive eu tô com vontade de voltar a pegar esse material do Jung das obras completas para fazer vídeo, para dar fazer uma releitura de alguns livros, para fazer algumas resenhas. Assim, para você que quer adentrar esse mundo, um mundo transparente vale bastante a pena para você conhecer o Jung, para você conhecer algumas coisas que o autor coloca aqui. E outra coisa, esse Memórias, Sonhos e Reflexões, né, que é o livro do Jung mais básico, escrito assim. Ele pegou assim, já que vamos fazer um livro de memórias, né, por volta de 1957, um livro de memórias, né, assim, o Jung falando dele, a tal da Jaffe, Ana Jaffe, eles entraram em acordo, né, e o Jung faz uma regressão do passado desde o nascimento, né? Desde o nascimento, pega o material desde o nascimento e vai fazendo aqui uma, né? A Aniela Jaffe vai fazendo uma infância, anos de colégio, anos de estudo, atividade psiquiátrica, vai falar do Freud, aí vai falar da obra, falar das viagens, vai falar da Índia, Ravenna, Roma, as visões, vai ter material aqui sobre as cartas dele. Entendeu? É um material bem interessante que vale a pena. Inclusive, eu estou pensando em reler esse material também para fazer uma resenha desse material aqui futuramente, né? Não é para agora. Começar a pegar o material do Jung e dar uma revisada. Então hoje, gente, eu peguei esse best-seller, né, do Um Mundo Transparente, do Morris West. Falei também um pouquinho desse Memórias, Sonhos e Reflexões. São dois livros que se casam. Né, como eu coloquei, são dois livros que se casam. Esse aqui, o autor tira dois parágrafos aqui desse material, né, desse livro do Jung, desse livro de memórias, e faz o romance, né? Nos primórdios da psicanálise, o discípulo dileto de Freud, o suíço Carl Gustav Jung, inicia o tratamento de uma jovem mulher que, como ele próprio, atravessa uma crise profunda. À medida que vão construindo a história da paciente, revela-se uma trama complexa, onde as raízes da terrível situação que ela atravessa. Um romance inesquecível escrito pelo Morris West. Então são esses dois livros. Hoje eu tirei, porque eu tinha que, para falar desse aqui, eu tinha que estar com esse livro em mão. Beleza, gente? Morris West, Um Mundo Transparente, Carl Gustav Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um livro que futuramente eu vou fazer uma resenha só sobre esse livro aqui, beleza? Morris West, Um Mundo Transparente, Editora Record, 1983, foi a resenha. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Mais um livro, sou Paulo, do canal Paulo Dharma, mais um grande livro aqui pra gente aqui, beleza? Se você leu isso aqui, fala pra mim, dá um toque aí, diz que você leu, o que você achou, beleza? Valeu, gente, até a próxima!